a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele. Abacuque 3, capítulo 3, o versículo 17, 18 e 19. Abacuque 3, 17, 18 e 19. Vou estar lendo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Até aqui. Hoje, né, foi um dia assim muito triste na nossa família, onde o primo do meu esposo, ele faleceu. Eu peço a oração pela família, né, pela mãe dele. Ele tinha 24 anos, deixou 2 crianças pequenas, uma de 4 e uma de 2 anos, e simplesmente na sexta-feira ele passou mal, foi até o hospital, e quando foi no sábado pela manhã, ele morreu. E aí a mãe está muito assim, precisando de nossas orações. Ela é cristã, mas ela está bem triste, ela chora muito, e foi uma tristeza realmente, mas nós temos que nos alegrar no Senhor, na verdade, né? Eu estava muito triste lá, foi um dia muito choroso, passamos o dia lá com eles, mas é motivo de alegria só de estarmos aqui nesta noite, é motivo da gente glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque só o Senhor é Deus, e Ele é que coloca cada um de vocês aqui nessa noite. Então, cada um de vocês tem que estar aqui feliz e alegre, por mais um dia que o Senhor te concedeu de fôlego de vida. Ele concede a mim, concede a você nesta noite. E que possamos juntos estar glorificando ao Senhor, porque só Ele merece toda a adoração nesta noite. Eu convido o grupo de louvor. Boa noite, sou da Igreja com a Graça e a Paz do Senhor Jesus. 1, 2, Convido a todos a se colocarem de pé e vamos estar louvando o nosso Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo gênio dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
que vive. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo ser dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo giro dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo gênio dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos irão pensará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor, em que nos gloriamos, rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Toda perda pra mim, por amor a Jesus, esse mundo rejeito, enfim. Deixou todo pra trás, para o alto correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, verás, isso me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus, este mundo rejeito, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alto correr.
Nossa glória em Jesus conhecer. Nossa glória em Jesus conhecer. Nossa glória em Jesus conhecer. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas seu ar eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante
escuta o meu clamor. Mas seu ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Distante do Senhor, nós não podemos viver. Glória a Deus. Eu vou estar fazendo a leitura sequencial no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu vou estar fazendo a leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo, Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento no tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos e no nosso íntimo aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora,
Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneiramente, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Palavra forte essa, né, irmãos? Onde o Senhor tem segurado aqui na nossa mão, que diz assim: como está escrito, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. E o Senhor é quem segura pelas nossas mãos. Podemos passar por toda a tribulação aqui nessa terra. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, temos que ter bom ânimo todos os dias. Temos que glorificar o nome do Senhor e ser grato por estar mais um dia vivo na presença dEle. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós. E, nesse momento, os irmãos estão com oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. O grupo de louvor. De amor, excelso amor que Cristo nos mostrou, que se torna o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que
maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos é dado ver, mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, e tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Eu convido a irmã Laura, ela vai estar orando pelos dízimos e as ofertas. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus, obrigado pelos dízimos e as ofertas. Obrigado pelos aqueles que dizimaram e aqueles que não dizimaram, meu Deus. Que aqueles que dizimaram, meu Deus, continue dizimando. E aqueles que não dizimaram, dizimem no próximo domingo. Obrigado por tudo. Amém. Amém. Oração rápida. Essa foi de foguete, viu? O pastor está com a oportunidade agora de trazer os avisos e a palavra do Senhor. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Oração rápida, sincera, que Deus ouve. Uma coisa muito legal nas orações das crianças é que, além de ser sincera, é autêntica. E, como eu disse, Deus ouve. Jesus falou: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos aos nossos avisos. Nós temos, no dia 8 de julho, um intercâmbio de jovens, da Ambreb de Jovens, da Igreja Batista Regular da Pituba. O tema será Suportai-vos uns aos outros. Será às 14 horas. Os interessados podem me procurar. Nesses domingos, dia 18, que foi hoje, dia 25, próximo domingo, e dia 2, domingo seguinte, temos feito um treinamento e capacitação de pais e professores com os seguintes temas: educação por princípios, e no próximo domingo será a história da Escola Bíblica Dominical. Todos estão convidados, um tema, como eu falei pela manhã, relevante a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, ler Efésios 3, do 1 ao 13, e depois orar ao Senhor, suplicando por graça na compreensão da palavra. Efésios 3, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro,
conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nosso amado Pai, nós viemos a este lugar para te adorar, porque o Senhor é digno, entregar o que lhe é devido, todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Também, Senhor, temos o desejo que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra. Somos alimentados pela Tua Palavra é a lâmpada, é a luz da nossa vida. Precisamos de Ti. Sabemos que só poderemos entender esse texto santo se o Senhor assim iluminar a nossa mente. Nós dependemos plenamente do Senhor, por isso clamamos com muita humildade, temor e tremor. Fala conosco. O Senhor conhece as necessidades do nosso coração, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui presente. O Senhor é capaz de discernir e sondar os corações e trazer, por meio da Tua Palavra, tudo aquilo que nós precisamos. Clamamos que o Senhor faça isso. Se precisamos de edificação, consolo, encorajamento, se precisamos de qualquer coisa, que encontremos essas coisas na Tua Palavra. Se tem alguém aqui que precisa da salvação que vem do Senhor, que essa salvação seja operada pelo Santo Espírito que vem dos céus. Clamamos essas coisas através do nome de Jesus. Amém. Nós estamos refletindo no livro de Efésios, vale a pena recapitular os nossos últimos estudos, que vimos capítulo 1 e capítulo 2 bem resumidamente. Capítulo 1, Paulo faz uma introdução onde ele adora a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, por conta do Evangelho, começando desde a eternidade. Bendito Deus e Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, e fala do Filho que deu o seu sangue para nos salvar, do Espírito Santo que é o selo e nos garante essa salvação. Depois ele faz uma oração pelos Efésios, clamando para que aqueles irmãos compreendam o Evangelho, conheçam mais a Deus. Essa é a oração que todos nós devemos ter em relação a nós mesmos, que nós compreendamos cada vez mais o Evangelho e possamos conhecer cada vez mais o Deus revelado nas páginas da Bíblia. Capítulo 2, ele faz uma exposição do Evangelho. Ele fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, Deus nos deu vida, nos salvou pela graça, nós andávamos segundo a direção do mundo, vivendo nas trevas, e pela graça de Deus, Deus nos salvou. Depois, do versículo 11 ao 19, ele fala dos efeitos desse Evangelho, unindo judeus e gentios. Gentios que é todos os povos não judeus. Então, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, e as pessoas de outros povos. Deus uniu em um só povo. Isso era algo que não acontecia no Antigo Testamento. Existia uma separação, uma barreira, uma parede. E por meio da cruz, Deus uniu esses povos. No capítulo 2, versículo 19 ao 22, ele fala sobre esse templo que Deus está construindo, que não é, segundo Atos, um templo feito por mãos humanas, mas é a igreja, a comunidade da fé, o povo de Deus. Então Deus não tem um templo sagrado, um prédio sagrado. A igreja não é este prédio nem um outro. A igreja é a comunidade, o povo de Deus reunido no nome do Senhor. Por isso, não existe mais espaços sagrados como muitas pessoas e religiões acreditam, que ali é o templo de Deus. Inclusive Jesus falou isso. Foi questionado, onde é que será e vai adorar a Deus? No monte ou em Jerusalém? Ele diz, nenhum nem outro, em espírito e em verdade. Tem pessoas que acham que as orações no monte, ou em certa igreja, ou em certo lugar, são mais especiais, são mais ouvidas por Deus. Na verdade, isso não existe dentro da Bíblia. Em espírito e em verdade é o que Jesus diz, e a igreja somos nós, unidos, povo de Deus. Não há espaço sagrado, não há paredes santas,
não há elevação de posição. Então foi isso que a gente viu. Inclusive, eu cheguei a mencionar que uma terminologia que as pessoas usam muito nas igrejas, que é equivocada, é chamar esse lugar aqui de altar, né? Altar, por quê? Porque é alto. Na verdade, não cabe, porque altar é uma terminologia do Antigo Testamento que se refere ao lugar elevado onde se oferecia um sacrifício. E ali era o ato de culto naquele espaço. Onde é que nós cultuamos a Deus? Esse espaço é melhor do que aquele? Não, não é de maneira nenhuma. O altar é a nossa vida e nós oferecemos a Deus um culto racional. Aqui o termo mais preciso que comunica o ensino bíblico é chamar isso aqui de púlpito. E isso é elevado tão somente em função de utilidade. Não é porque estar aqui é mais importante ou porque quem pisa aqui é melhor do que ninguém. Nada disso. É só questão de utilidade. Por exemplo, eu estou aqui agora. Para ser visível a todos, eu estou mais elevado. Mas não sou melhor do que ninguém. Então, tudo isso a partir dessa ideia de que não existe um templo, um espaço sagrado. O que existe é um povo sagrado. Pedro diz: vós sois sacerdócio real, nação santa. Nós somos o templo que Deus está construindo. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita em nosso meio. Seja aqui, seja em uma reunião lá em cima, seja em uma reunião na praça, seja em uma reunião nas casas, nos lares, Deus habita em nosso meio. Essa é a certeza que nós temos da palavra. E aí nós chegamos ao capítulo 3, que Paulo diz: por esta causa. Por esta causa o quê? O que ele acabou de mencionar, que eu resumi aqui em alguns minutos. Visto que o Evangelho trouxe esses benefícios de unir judeus e gentios e está formando o Senhor, está formando um povo unido como um edifício, né? Inclusive eu falei isso, que você faz um olhar ao seu redor e você não vê vários blocos, você vê um edifício unido. Você não vê várias vigas, você não vê vários elementos, você vê um edifício. A igreja é este povo que há uma diversidade muito grande, mas há uma união onde nós comunicamos a unidade que vem do Senhor. Então Paulo fala: por causa do Evangelho e dos benefícios que o Evangelho oferece, como ele já mencionou, em primeiro lugar, a salvação, o relacionamento com Deus, e depois a união entre judeus e gentios, a união entre pessoas diferentes, pessoas que antes nem se conheciam, agora se chamam de irmãos. Ele diz: por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então ele está dizendo que, por conta dessa missão de pregar o Evangelho e formar uma igreja que é o povo unido, ele era prisioneiro. Inclusive ele tinha essa consciência muito clara da sua missão, da sua vocação, do seu chamado. Ele diz que ele poderia até mesmo sofrer no seu chamado. Já vimos isso brevemente lá em Filipenses. Paulo, enquanto pregava o Evangelho, foi preso, cumprindo o seu chamado. E Jesus mesmo falou isso desde a sua conversão, em Atos capítulo 9, versículo 15, que nós vamos ler. Atos 9, verso 15. Ananias estava com medo de obedecer à ordem de Jesus, porque Saulo de Tarso, o Paulo, era um perseguidor de cristãos. E Jesus falou: vá lá, encontre com ele e batize ele. E Ananias falou: mas ele é um perseguidor de cristãos. E aí Jesus respondeu, Atos 9, verso 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Deus deu uma ordem, Jesus falou: vai. Às vezes a gente encontra desculpas, subterfúgios, para não obedecer diretamente a Deus, mas Jesus dá uma ordem: vá. Eu posso até te dar a explicação, mas antes de tudo, me obedeça. Eu sei o que eu estou falando. Ele é um perseguidor de cristãos, mas eu estou falando para você ir. E ele fala sobre a conversão de Paulo, que na verdade na época ainda era chamado Saulo. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel,
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa fala é fantástica, maravilhosa, porque Paulo, na época Saulo, era um perseguidor da igreja e fazia os cristãos sofrer por causa do nome de Jesus. E aí Jesus aparece para Ananias e disse: vá lá, porque eu escolhi ele, aquele que causa muito temor no meio do povo de Deus, aquele que faz as pessoas ficarem aterrorizadas. Eu escolhi ele para levar o meu nome diante dos gentios e dos filhos de Israel. E ainda, não apenas isso, dentro da sua vocação, do seu chamado, da sua missão que eu estou entregando para ele, está embutido que ele vai sofrer pelo meu nome. Aqui está a ironia de Deus. Aquele que fazia os cristãos sofrer pelo nome de Jesus, teria a missão de sofrer pelo nome de Jesus. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que age soberanamente e algumas vezes até com ironia. E Paulo sabia disso muito bem. Paulo tinha como convicção que a sua missão era ser um prisioneiro de Cristo. Ele falou isso lá em Efésios, falou isso em Filipenses também. E quando ele diz isso, ainda estamos em Atos, que por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo, existia no templo em Israel um espaço que não se podia levar um não-judeu. E as pessoas acusavam Paulo de ter levado um não-judeu naquele templo. Atos 21, versículo 27 e 28. Atos 21, verso 27, 27 ao 29, Atos 21, do 27 ao 29. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e o julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, vocês entenderam? Na parte do templo de Jerusalém tinha uma parte que não podia entrar um não-judeu. E eles viram Paulo andando com Trófimo, que era um Éfeso, na verdade, um Efésio, e eles disseram que Paulo colocou aquele homem lá dentro, dessa maneira, profanando um templo sagrado. E aí Paulo está dizendo, ele foi preso, se você ler Atos, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi levado para Roma. A partir daí segue uma saga onde Paulo é julgado por Agripa, por Festo e por outras pessoas, e ele se encontrava preso justamente por conta de uma acusação falsa, onde ele se encontrava pregando o evangelho e as pessoas se levantaram contra ele. E Paulo diz lá em Efésios 3, 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então ele tinha essa consciência, estou cumprindo minha missão, estou fazendo a vontade de Deus, mas ainda assim estou preso, sofrendo. Aqui eu já quero trazer uma aplicação, que é a seguinte: tem pessoas que acham que se você faz a vontade de Deus, você não vai sofrer. Em Paulo, nós vemos que isso é mentira. Paulo estava no centro da vontade de Deus. Paulo estava cumprindo exatamente o plano de Deus para a vida dele. Inclusive, Jesus falou isso. A missão que eu tenho para ele é levar meus nomes aos gentios e aos filhos de Israel. E ele vai sofrer. Ele diz assim, eu vou lhe mostrar quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, a gente deve considerar isso. Mesmo cumprindo a vontade de Deus, pode ser parte do plano de Deus que a gente sofra fazendo a vontade dele. O sofrimento não é algo como nós encaramos dentro da nossa perspectiva humana, que deve ser rejeitado a qualquer custo. Tem pessoas que dizem, não, Deus quer que eu tenha uma vida em abundância e pronto. Certo, mas não lembra que a Bíblia às vezes fala numa perspectiva da vida futura, da vida eterna. Não quer dizer que você vai sempre viver sem sofrimento algum no tempo presente. É só você ler a Bíblia que você vai ver vários servos e servas do Senhor que sofreram, inclusive o maior dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é chamado de servo sofredor. Por isso, você pode estar no centro da vontade de Deus e sofrer cumprindo a vontade do Senhor. A grande questão não é rejeitar ou aceitar o sofrimento,
mas é como nós reagimos glorificando a Deus diante daquela circunstância. E Paulo entendeu isso muito bem e glorificou a Deus diante do sofrimento, diante da prisão, diante da adversidade. Nós devemos ter essa consciência. Sofrer não significa estar longe da vontade de Deus ou que a gente deve recusar. Imagina se Paulo falasse como os evangélicos do nosso tempo. Ele estava preso. Eu não aceito isso. Em nome de Jesus está repreendido. Eu determino e eu declaro. Não, ele não fez isso. Ele disse: eu sou um prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. É isso que ele diz. E com essa frase, eu sou um prisioneiro de Cristo, ele nos traz outro ensino bem interessante. Ele estava preso debaixo da tutela do Império Romano. Mas ele não diz: eu sou um prisioneiro de César. Eu não sou um prisioneiro de Roma. Ele não diz isso. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Significa que na compreensão, na mentalidade de Paulo, acima de César, o imperador, acima do império, existia um rei que governava sobre a vida dele. E de acordo com a vontade de Jesus, ele seria preso ou liberto. A liberdade dele, ou a prisão, não estava na mão do imperador nem do império. Estava nas mãos de Jesus. Por isso ele usa essa nomenclatura para si mesmo. Eu sou um prisioneiro de Cristo. Em outras palavras, está dizendo: Jesus é aquele que reina sobre a minha vida. Eu estou aqui não simplesmente porque o Império Romano quer, mas porque Jesus me quer neste lugar, nesse momento. Ele tinha essa convicção. E ainda dentro do versículo 1, né, nós podemos extrair muitas lições, apesar que eu tenho que me adiantar, porque são 13 versículos. Perceba que, apesar das suas circunstâncias e adversidade, Paulo ainda era utilizado por Deus naquela situação. Ele não ficou se lamentando, não ficou simplesmente rejeitando o sofrimento. Ele foi instrumento de Deus mesmo preso. Ele era instrumento de Deus para levar o nome de Jesus aos gentios, mesmo preso, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado. Neste exato momento que a gente está lendo aqui, pensa em Paulo. O que é que ele estava fazendo quando estava ali acontecendo essas palavras? Ele estava escrevendo uma carta. E com essa carta ele abençoou os Efésios e abençoou 2 milênios de história da igreja e vai continuar abençoando até quando Jesus voltar. Hoje, pela graça de Deus, nós temos essa carta sendo instrumento do apóstolo Paulo, sendo instrumento de Deus, porque em algum momento ele estava preso, parou e escreveu essa carta. Então, o que nós entendemos é ser usado por Deus mesmo quando as situações não nos favorecem, mesmo quando estamos em situações desconfortáveis. Perceber as oportunidades para pregar o nome de Jesus, mesmo quando a gente não está em uma condição tão agradável como gostaríamos de estar. São alguns dos exemplos que Paulo nos traz por meio desse primeiro versículo. E quando ele diz no versículo 2, Efésios 3, verso 2: se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Essa expressão "se é" pode ser traduzida como "visto que", ou seja, visto que vocês têm ouvido da dispensação da graça. E aí ele começa nesse versículo 2 a abrir um parênteses para falar sobre esse ministério que ele tinha de levar o evangelho para os gentios. Então ele fala: visto que vocês têm ouvido da dispensação da graça, que Deus confiou a mim, para vocês. Essa palavra dispensação significa administração ou gerenciamento. Um termo mais simples para a gente entender seria o tempo que Deus está administrando essa graça. Não quer dizer que só existe graça nesse tempo do Novo Testamento. Não, existe graça em toda a história. Todas as pessoas que foram salvas pela graça. Mas é um período onde Deus uniu judeus e gentios em um só povo. E ele aqui mais uma vez menciona a sua vocação, o seu chamado, e ele começa a explorar um pouco esse assunto. Paulo, em sua escrita, alguns momentos faz isso, abrir um parêntese e se delonga, o que não é para nós problema nenhum. Para nós é um grande proveito, porque podemos aprender mais sobre a palavra de Deus. Versículo 3: pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então ele diz, o que ele escreveu, o que foi que ele escreveu? Capítulo 1 e capítulo 2. A gente já refletiu sobre Efésios 1, Efésios 2, chegamos no 3 agora. E ele diz, tudo isso que eu escrevi não por conta de informações que eu consultei com homens, mas por conta de uma revelação.
o próprio Senhor Jesus se revelou a Paulo e trouxe essas informações do Evangelho da Graça. Então nós temos essa certeza que essas informações foram mediante revelações do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 4 ele diz: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento sobre o mistério de Cristo. Então, essa palavra mistério hoje em dia é muito utilizada para falar de misticismo, de coisas que simplesmente as pessoas não conhecem. Isso é mistério. Mas no Novo Testamento, mistério carrega o seguinte conceito: uma verdade oculta no Antigo Testamento que foi revelada no Novo e refere-se ao Evangelho formando a união de judeus e gentios. E a gente vai ver não apenas esse versículo aqui, como, por exemplo, o versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Além desse, nós temos também Efésios 1, 9, para compreender Efésios, para compreender mistério no Novo Testamento, Efésios 1, 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Qual é o assunto aqui? O Evangelho, a salvação que ele propôs em Jesus. E Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, tempo passado, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então aqui nós vemos que o mistério no Novo Testamento não é você trazer uma informação que ninguém sabe. As pessoas hoje costumam dizer assim: isso é mistério. Não. O Novo Testamento é uma verdade oculta no Antigo Testamento que foi revelada, que refere-se ao Evangelho e a união entre judeus e gentios. É o assunto que Paulo está tratando aqui. Ele está falando dos efeitos do Evangelho no versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E ele aponta o caminho para a gente compreender esse mistério, ou o Evangelho. Qual é o caminho? Olha essa expressão aqui. Quando ledes, qual é o caminho? É ler o livro de Efésios, é ler o Novo Testamento, é ler o Antigo Testamento, é estudar as palavras de Paulo, é estudar as palavras da Bíblia. Quando você lê, você pode compreender esse mistério de Cristo e o discernimento de Paulo em relação ao mistério de Cristo. Isto é, ler e estudar as páginas da Bíblia. O versículo 5 agora de Efésios capítulo 3, ele nos diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então ele está dizendo que esse mistério, que se refere à união de judeus e gentios em um só povo, comprados com o sangue de Jesus, nas antigas gerações, nos povos passados, eles não sabiam, não tinham essa informação, isto estava oculto, havia apenas alguns feixes de luz, mas não havia a revelação completa em relação a esse assunto. Havia alguns lampejos que Deus salvaria os gentios, como tem, por exemplo, no Antigo Testamento, uma personagem que não era judia, chamada Raabe, e outras personagens também, a própria Ruth, Moabita, etc. A gente vê alguns lampejos disso em Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, 6. Diz: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer remanescentes de Israel.
também te dei como luz para os gentios, para seres minha salvação até a extremidade da terra. E um outro texto que fala no Antigo Testamento sobre esse mistério, é o Salmo 117, versículo 1, que Deus, de alguma forma, traria salvação a todas as extremidades da terra. Salmo 117, 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos. Estou falando isso porque no Antigo Testamento existia uma compreensão que Deus iria salvar e tratava apenas com Israel. Mas, quando eu digo no Antigo Testamento, eu estou falando das pessoas daquela época. Mas no próprio Antigo Testamento, existia esses lampejos, feixes de luz, que mostram para nós que Deus salvaria os gentios. Quando eu estou falando isso, Deus salvaria os gentios, entenda, quem são os gentios? Somos nós, não judeus. Então, na própria Bíblia já traz essa revelação que o Evangelho ia se expandir para além de Israel e alcançar até mesmo nós, brasileiros. E a gente vê, segundo as palavras de Paulo, que isso foi revelado agora, no versículo 5, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. É o que ele falou há pouco tempo, no capítulo 2, verso 19 ao 22, que os apóstolos e profetas lançaram o fundamento da igreja, desse edifício santo. E uma vez que esses fundamentos foram lançados, Deus não utiliza mais desse ofício de apóstolo. Então a gente tem essa revelação por meio de Paulo nas páginas da Bíblia. E aí nós chegamos ao versículo 6, Efésios 3, 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então aqui a gente vê esse mistério que ele mencionou no versículo 4 e explanou um pouco mais no versículo 5, essa ideia de um só corpo. Essa analogia ele não usa apenas aqui, mas usa em 1 Coríntios 12, que mostra a ideia de unidade. Um corpo são vários membros, é o que ele diz em 1 Coríntios 12, e essa diversidade muito grande compõe uma unidade. Quando juntos, formam um corpo. A mão não é pé, não é olho, não é boca, não é nariz, mas juntos eles compõem um corpo. E aqui ele está dizendo, judeus e gentios. Os gentios são co-herdeiros, ou seja, eles vão herdar, junto com os israelitas, as suas promessas e também a vida eterna. E ainda diz, são co-participantes da promessa por meio do Evangelho. E são membros de um só corpo, do mesmo corpo. Essa ideia de membro de um corpo mostra muito bem, não apenas a nossa unidade, mas a nossa ligação. Estamos extremamente ligados, unidos, não somos separados. Estaremos unidos e ligados durante toda a eternidade. E o verso 7 ele nos diz, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aqui ele está dizendo que ele ser ministro do Evangelho, ser chamado de apóstolo, é uma graça. Ele falou isso em 1 Coríntios 15, verso 10, quando ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Então Paulo tinha essa compreensão, eu estou nessa posição de apóstolo, mas isso é graça de Deus. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é graça. E através desse ensino ele nos mostra que tudo que nós fazemos é na força e na dependência do Senhor. Ou nas palavras de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11, quem serve, faça na força que Deus dá. Na mínima coisa que você faz, não é porque você é melhor, mais especial, mais criativo, mas é na dependência do Senhor, é o que Paulo fala aqui. Eu tenho esse ministério por graça, por dom, por presente de Deus. Ele usa até aquela que eu disse que na nossa linguagem é redundância, mas na linguagem bíblica é ênfase. Olha essas expressões. Versículo 7, do qual foi constituído, ou seja, ele recebeu, conforme o dom é presente da graça, é uma ênfase aqui que foi algo dado gratuitamente, de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ele usa 5 expressões para falar essa ênfase que foi dado a ele. E ele é muito habilidoso para fazer isso. No versículo 8, ele mostra um resultado prático dessa compreensão, que isso foi dado por graça.
No versículo 8 ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então ele tem essa compreensão: eu sou o menor de todos os santos, o menor dentre todos os cristãos. Ele demonstra muita humildade, porque ele conhece a si mesmo e conhece a Deus. Ele apresentou, por exemplo, a sua biografia em Filipenses, capítulo 3, onde ele diz que ele era fariseu, ele era circuncidado ao 8º dia, ele tinha um currículo muito pesado, ele era alguém de muito status no meio do judaísmo, mas ele não se considerava muito importante. No meio dos cristãos, ele se considerava o menor, ele se considerava o mais insignificante, porque ele tinha um conhecimento específico, ele sabia dos seus pecados contra Deus, que ele foi perdoado pela graça, e ele sabia da grandeza de Deus. Ele não chegou a essa convicção se comparando, olhando para a sua vida e olhando para a vida do outro. Ele chegou a essa convicção olhando para si mesmo e olhando para Deus. E aí ele pôde fazer essa afirmação: eu sou o menor de todos os santos. E ele diz, essa graça, que graça? De pregar o evangelho. Não sei se você já considerou isso. Pregar o evangelho é uma graça. Você já teve a oportunidade de compartilhar a mensagem de Jesus para alguém? Então, isso é uma graça. Não é que Deus precisa da gente, eu já falei isso aqui, e eu faço questão de repetir. É uma graça você poder pregar o evangelho, é um privilégio, é uma honra. Deus te concede isso, e por isso se aproprie e aproveite dessa graça. E ele enfatiza o evangelho, ele chama de o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que ele já falou no capítulo 1, capítulo 2, etc. E manifestar, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, Paulo se via como instrumento de revelação no sentido de manifestar a verdade do evangelho para as pessoas, como embaixador de Cristo. 2 Coríntios 5, capítulo 20, eu sou embaixador, eu sou um mensageiro, eu sou alguém encarregado de levar uma mensagem no nome de Deus. E ele inclusive diz isso, como se Deus rogasse por nosso intermédio. E você pode inclusive dizer isso, quando você fala do evangelho, você pode dizer, Deus fala através de mim que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Jesus, porque isso está nas páginas da Bíblia. Não que muitas pessoas fazem por aí, falar qualquer tipo de mensagem e dizer que é Deus, mas falar o que está na Bíblia, você pode dizer, Deus roga para que você se volte para o Senhor Jesus Cristo e viva uma vida de adoração ao Senhor. No versículo 10, ele fala dessa multiforme sabedoria de Deus, para que pela igreja, ou seja, veja a progressão aqui, Paulo está pregando o evangelho, forma-se a igreja, e por meio da igreja é manifestado a multiforme sabedoria de Deus, conhecida agora de todos os principados e potestades nos lugares celestiais. O que ele está dizendo é que esse trabalho de levar a salvação e formar a igreja, união de judeus e gentios, todas as criaturas celestiais, criaturas espirituais, anjos e demônios ficariam admirados nesse espetáculo, ficariam maravilhados em ver sendo manifesto a sabedoria de Deus. É isso que ele está dizendo. Deus faz um plano maravilhoso e o espectador é quem? São os anjos, são os principados, são potestades, olhando o evangelho e dizendo, meu Deus, que sabedoria multiforme, sabedoria diversa, maravilhosa, grandiosa. E Deus tem esse objetivo, revelar o seu evangelho para revelar mais de si mesmo. Inclusive isso está lá em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 10 ao 12, 1 Pedro 1, do verso 10 ao 12. Pedro 1, do 10 ao 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava,
ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Qual é o assunto aqui? O Evangelho. Jesus iria sofrer e iria conceder graça às pessoas. E ele diz no versículo 12: a eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, que por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam perscrutar. O Evangelho é algo tão elevado que até mesmo os anjos ficam admirados com a sabedoria de Deus. Não é uma criação humana. Tem pessoas que dizem assim: essa mensagem aí da Bíblia é um discurso feito por homens. Não, não é. Com toda certeza não é. Homem nenhum jamais teria uma sabedoria de construir um discurso, uma religião tão elaborada como a religião mostrada no Evangelho, que o homem se reconcilia com Deus por meio do sangue de Jesus, não por meio de algo que ele possa fazer, mas do Deus encarnado que veio a esse mundo morrer numa cruz, oferecer graça, salvação e vida eterna. Essa mensagem nenhum homem jamais poderia ter inventado. Inclusive, os anjos, em sua sabedoria, ficam admirados, maravilhados. E com isso, devemos até ficar constrangidos que nós, que somos beneficiados com esse Evangelho, às vezes somos apáticos e indiferentes. Devemos, de maneira muito mais superior, ficar com os olhos brilhando, ouvindo, lendo falar dessas verdades sobre o Evangelho. Coisas que os anjos anelam perscrutar. São coisas que foram oferecidas em favor de você, em favor de mim, em nosso favor. O sangue do Deus eterno veio a este mundo. Você já parou para considerar o seguinte: imagina os anjos olhando para o seu Criador, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que em 6 dias criou o universo perfeito, com todo o seu poder, faz todas as coisas com sua sabedoria, acima de tudo, um rei soberano, que ninguém pode lhe competir em força. Esse Deus vem a esse mundo e se faz um ser humano, vaso de barro como eu e como você, um frágil, alguém suscetível à morte, não apenas suscetível à morte, como ele mesmo morreu pregado numa cruz, e os anjos ficam maravilhados com isso. Anelam perscrutar, ficam tentando entender a sabedoria divina, ou nas palavras de Paulo aqui em Efésios, a multiforme sabedoria de Deus. É algo que tira o fôlego, é algo maravilhoso, elevado demais para nós. Então, devemos ter essa autoestima por essa mensagem do Evangelho. É a mensagem que revela a sabedoria de Deus. E no versículo 10, ele falou: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, este Evangelho é um Evangelho eterno, significa que ele foi planejado desde toda a eternidade. Apocalipse 13:8 diz: Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e tem outros versículos também que trazem essa informação. Esse Evangelho revela o propósito eterno de Deus. E no versículo 12 ele diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Por meio do Evangelho nós temos acesso a Deus. Justificados pela fé, nós podemos nos apresentar diante do Senhor, por conta do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E concluímos no versículo 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Eu sempre costumo dizer, não apenas aqui na igreja como um todo, como também nas reuniões dos homens, que a gente deve buscar discernir o objetivo do autor em ter escrito aquela seção específica. Então a gente leu do 1 ao 13. Eu posso dizer que o objetivo de Paulo principal está no versículo 13, para que aqueles irmãos não desfalecessem, não desanimassem, para que eles permanecessem encorajados. Ele está dizendo: eu estou preso, sou prisioneiro de Cristo por pregar o Evangelho, mas vocês não desanimem. E ele faz um parêntese para falar da grandeza, da riqueza do Evangelho, que vale a pena sofrer pelo Evangelho. E por isso, eles não deveriam desanimar. E aí nós chegamos às nossas conclusões e aplicações. A primeira, de tudo que nós falamos aqui,
eu quero direcionar uma palavra para quem ainda não experimentou esse evangelho. Eu quero dizer que o que eu estou falando, a partir desse texto, das páginas da Bíblia, não são ideias soltas. É uma realidade que te toca diretamente. Não existe neutralidade diante desse assunto. Não existe não tomar partido. Jesus falou, quem não é comigo é contra mim, ou quem não ajunta espalha. O que a Bíblia fala é, todo ser humano pecou, todos pecaram, são separados da glória de Deus. Todos precisam se arrepender, todos precisam se prostrar o joelho diante do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse evangelho vale muito mais do que a sua vida inteira. Porque esse evangelho é mais digno de tudo, do que tudo que você considera como valioso para você hoje. Inclusive, quando o Senhor Jesus fala sobre o reino de Deus, ele traz uma parábola que diz, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que, tendo encontrado uma joia, vendeu tudo que tinha para comprar aquela joia, aquela pérola. Então, o Evangelho, Jesus Cristo, é o nosso bem mais precioso que nós temos. Por meio desse texto de Efésios 1, 2 e 3, nós vemos isso, que Jesus vale mais do que tudo que você tem vivido hoje. E com isso eu não busco de maneira nenhuma te ofender, mas apenas te alertar sobre essa verdade. Toda a sua vida sem Jesus não vale a pena. Uma vida com Jesus é a única vida que vale a pena. Essa salvação você não precisa fazer nada para você conquistá-la, porque ela foi conquistada na cruz. Por isso você deve olhar para Jesus, confiar exclusivamente nele e dizer, Senhor, me salva. É Ele que pode salvar, eu não posso e nem ninguém aqui pode. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Se você quiser, leia com cuidado Efésios 1, 2, 3 e você vai ver essa mensagem, onde nenhum de nós aqui merece essa salvação. Mas Deus opera essa salvação grandiosa por conta do seu nome, da sua glória, para manifestar o seu poder, a sua misericórdia e a multiforme sabedoria de Deus. Coisas que os anjos anelam perscrutar. Coisas valiosas demais, importantes demais. Deus ordena nesse momento que você se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus, viva uma vida plena de consagração ao Senhor Jesus Cristo. E eu te dou toda a certeza, vale a pena viver para Jesus. Talvez você perca tudo que tem como Paulo, perdeu inclusive a própria liberdade, mas em Jesus ele encontrou tudo que ele tinha de mais precioso, o seu relacionamento com Deus. E pode ter certeza que Paulo hoje não se encontra mais entre nós porque já morreu, mas ele está na presença de Deus e é isso que vale a pena. Onde você deseja passar a eternidade, já considerou isso? Quando nós fecharmos os olhos, partirmos para a eternidade, onde você deseja passar a eternidade? Nesse momento, Deus te oferece a salvação por meio do Evangelho, por meio da cruz de Jesus, por meio da graça. Você pode se apropriar e agarrar de Jesus, dizendo, Senhor, me salva. Eu quero essa salvação. Uma outra aplicação, que eu disse que é o objetivo do texto, conforme o versículo 13, que diz, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Nós não devemos desanimar. Passamos por muitas dificuldades e aqui considere, Paulo estava preso por pregar o Evangelho, não se alimentava bem, estava com a sua liberdade restrita, estava preso por uma falsa acusação, estava sendo injustiçado, estava passando por tribulações, entretanto, ele não se desanima, ainda mais, ele consola e encoraja aqueles seus irmãos a permanecer firme. Não posso enganar ninguém aqui como muitos fazem por aí. A vida cristã não é uma vida sem sofrimento. Você já pode ter ouvido em algum lugar, pare de sofrer. Eu não posso dizer isso. Deus nos chama para glorificar o nome dele mesmo em meio ao sofrimento. É isso que Paulo ensina. Não desanime, permaneça. Talvez você pode perder algumas coisas que são importantes para você. Mas, acima de tudo, você não perderá Jesus Cristo, inclusive nós lemos isso aqui hoje. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, são verdades que devem estar guardadas no nosso coração. Lembre-se sempre do Evangelho, vale a pena sofrer por Jesus. Afinal, ele sofreu por mim e ele é infinitamente mais digno do que eu. Não se desanime, permaneça firme. Deus utilizou Paulo mesmo naquelas circunstâncias. Deus pode usar a sua situação de sofrimento para trazer edificação para outras pessoas. Paulo não se abateu,
continuou trazendo consolo, encorajamento para as pessoas, e Deus pode usar a sua dor para ser o alívio de outros. Então você pode ser instrumento de Deus, mesmo em meio às tribulações. Não se desanime, permaneça firme. Como ele diz aqui, não desfaleçais nas minhas tribulações. Em outro momento, lá em Coríntios, ele diz: a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Essas coisas que a gente passa aqui nesse tempo presente não vão simplesmente nos destruir, mas produzem como eu posso dizer, um investimento bancário celestial. O nosso crédito diante de Deus, o nosso eterno peso de glória, as coisas que teremos no porvir, na eternidade, na presença do Senhor, só tendem a aumentar, porque estamos, acima de tudo, glorificando a Deus, independente das circunstâncias. Se estamos sofrendo, se estamos felizes, isso não é o mais importante. O mais importante é glorificar a Deus em qualquer situação. Outra aplicação que extraímos a partir desse texto: pregue o Evangelho e os seus efeitos. É o que ele está fazendo no capítulo 1 até agora, falando do Evangelho, falando dos seus efeitos. No capítulo 1 ele começa, eu já recapitulei no início da mensagem, falando sobre a glória de Deus, bendito Deus e Pai, adorando a Deus. Final do capítulo ele faz uma oração para as pessoas compreenderem o Evangelho. Capítulo 2 ele expõe o Evangelho. Final do capítulo 2 ele mostra os efeitos do Evangelho. E aqui ele continua nesse assunto dos efeitos do Evangelho. Nós somos embaixadores de Deus, nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho para as pessoas. É a mensagem mais importante, são as palavras mais importantes que Deus pode colocar na sua boca. Paulo enxergava a si mesmo como um instrumento de Deus para salvar as pessoas. E você pode fazer isso em qualquer circunstância e situação. Não precisa dizer que a gente vai ter um dia que você vai pregar o Evangelho. O Evangelho é um estilo de vida. Você vai pregar o Evangelho sempre que Deus abrir oportunidades. Ou, nas palavras de Paulo, há tempo e fora de tempo. Você vai estar no seu trabalho, Deus vai abrir uma brecha para você compartilhar o Evangelho com um colega. Você vai estar na sua vizinhança, Deus vai abrir uma brecha para você compartilhar o Evangelho com o seu vizinho. Onde Deus te colocar, Deus vai abrir circunstâncias e ocasiões na sua família, numa reunião de Natal, numa reunião de vizinhos, qualquer circunstância. Você está levando o seu filho para passear, tem um outro pai, uma outra mãe, você começa a conversar. Qualquer ocasião você pode pregar o Evangelho. Você pode enxergar a si mesmo como instrumento de Deus, embaixador dessa mensagem. Então, o Evangelho e o evangelismo é um estilo de vida. É essa missão que Deus entregou a cada um de nós. Como Paulo tinha essa missão de vida, mas também você tem essa responsabilidade, ir de pregar o Evangelho ou ir e fazer discípulos. E por fim, a última lição que nós extraímos a partir do versículo 8, Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos. Qual é a visão que você tem de si mesmo? Você é o maior, você é o menor, você é o do meio? Paulo conhecia a si mesmo e conhecia a Deus. E a partir desses dois conhecimentos, ele chegou a essas conclusões. Aqui ele diz: eu sou o menor de todos os cristãos. Em 1 Coríntios 15 ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Em 1 Timóteo capítulo 1 ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Não é que ele vivia se comparando com os outros, a questão não é essa, ele não vivia olhando para o lado, ele vivia olhando para cima. E quando a gente olha para cima, quando a gente olha para Deus, a gente chega a essa convicção: eu sou um miserável pecador, eu não mereço nada, eu sou indigno, eu sou o mais terrível pecador de todos os homens. Não porque eu fiz uma pesquisa e saí perguntando o pecado dos outros, mas quando eu olhei para a santidade de Deus, eu considerei a maldade do meu coração, eu vi o quão mal eu sou e por isso tenho essa convicção e consciência. Paulo carregava esse sentimento, eu compartilhei 3 versículos que ele traz essa mesma ideia, mas não apenas Paulo. Temos isso em Isaías, capítulo 6, onde o próprio Isaías tem uma visão de Deus. Isaías 6, verso 3. Olha o que Isaías viu. Ele viu os anjos ao redor do Senhor, a glória de Deus enchendo o templo, e o verso 3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías teve uma das visões mais elevadas e sublimes que um homem teve na história. Ele viu Deus, no sentido que Deus se apresentou, e os anjos ao redor dele, e Deus enchendo a sua glória, enchendo o templo com a sua glória. O versículo 4 mostra os efeitos disso. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. As criaturas e objetos inanimados começaram a tremer com a glória de Deus, quase que como um terremoto. E o verso 5, a reação de Isaías a tudo isso. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a visão e a reação de alguém que viu o próprio Deus. Tem muitas pessoas que tratam diante da presença de Deus com muita irreverência, né? Mas Deus não é assim. Ele traz essa consciência: eu sou um miserável pecador. Essa palavrinha aqui, ai de mim, ele está lançando maldição sobre si mesmo. Eu estou perdido, eu sou miserável, eu sou um cruel. Como eu vi um Deus tão santo? E as pessoas no Antigo Testamento que viam a Deus simplesmente morriam. Jó, igualmente, chegou a essa conclusão da sua pecaminosidade. E quando a gente fala de Jó, vale a pena lembrar um pouco da sua história, que era um dos homens que mais sofreu em toda a história. Eu acredito que depois de Jesus, Jó talvez tenha sido o homem que mais sofreu. Ele perdeu todos os seus bens, ele era muito rico, ele perdeu sua saúde, ele ficou muito doente, e perdeu seus 10 filhos. E ele ficou muito aflito, inclusive falou que queria expor a sua causa diante de Deus, achou que Deus havia pesado a mão sobre ele. Deus se apresentou a ele e fez várias perguntas, colocou ele no devido lugar e disse: você queria me perguntar? Pois bem, eu vou te perguntar. Se ponha no seu lugar e eu quero que você me responda. E aí a primeira pergunta: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou seja, lembre-se que eu sou criador e você é criatura. Diante dessa revelação, qual foi a resposta de Jó? Capítulo 42, verso 1 ao 6. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está dizendo: toda a minha história cumpre o plano de Deus, inclusive toda a minha dor. Quem é aquele que, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Está falando de si mesmo, que ele não tinha conhecimento. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. O que eu quero com esses versículos que eu trouxe é compartilhar essa visão que a Bíblia traz. Quando nós conhecemos a nós mesmos e conhecemos a Deus, chegamos a essa convicção de pecado. Eu sou um miserável pecador, eu não sou digno de nada. Se Deus me salvou é somente por sua infinita graça e misericórdia. Ele poderia ter me lançado no inferno, que ele seria justo. E é isso que a gente aprende aqui quando Paulo diz: o Evangelho salvou o principal dos pecadores, que sou eu. Eu não me acho melhor do que ninguém, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o menor dentre os cristãos, eu sou o menor dentre os apóstolos. Ou nas palavras de Isaías: ai de mim, eu estou perdido. Nas palavras de Jó: por isso eu me abomino, me arrependo no pó e nas cinzas, porque agora os meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós devemos chegar a essa consciência: quem sou eu? Eu sou um miserável pecador, digno de nada. Na verdade, digno de muita coisa, de condenação eterna, mas por graça, Deus me salvou. E essa consciência, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido isso nesses versículos que lemos, traz a verdadeira humildade. Eu não arrogo ser melhor do que eu sou, mas eu tenho essa convicção, que eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, eu até me considero o pior, porque quando eu olho para Deus e sua santidade, eu vejo a minha maldade. Pare de olhar para o lado, para os homens. Olhe para Deus e veja a profunda graça que você recebeu, a profunda bondade de Deus, o profundo amor de Deus que salvou pecadores miseráveis como eu e como você. Isso é a graça de Deus. Salva pecadores indignos, pecadores merecedores do inferno. Isso é a bondade de Deus. É a manifestação da sua grandeza, do seu amor. E isso tudo
nós podemos ver que Deus nos salva apesar de nós, e a nossa reação a isso é dizer que o nome dele seja glorificado. Que Deus nos ajude a ter essa verdadeira humildade, considerando quem nós somos e quem é o nosso Deus. Meu desejo para mim e para cada um de vocês é esse: que nós cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, prossigamos e seguimos e prossigamos conhecendo ao Senhor. Oséias 6:3 e 2 Pedro 3:18. Conhecer a Deus continuamente e crescer em humildade. Quanto mais a gente se aproxima desse conhecimento de Deus, a gente vê a grandeza de Deus e vê a nossa pequenez. Quanto mais você vê quão grande é Deus, quão santo, quão maravilhoso, quão justo, quão amoroso, mais você se enxerga pequeno. Esse é um dos efeitos do Evangelho, que fez em Paulo, fez em Isaías, fez em Jó, e eu desejo que faça em mim e faça em você também. Considerando toda essa bondade de Deus, eu quero convidá-los, juntos, de pé, a cantarmos ao nosso Deus a bondade do Senhor. Nessa ocasião podemos nos confraternizar, dar um abraço, receber bem o visitante. Aproveite esse momento para demonstrar a comunhão e a nossa unidade. Dois, três. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia com fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. me
ti, dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Podem se assentar. No livro de Mateus, capítulo 18, Jesus se apresenta como um pastor que, tendo 100 ovelhas, uma que se perde, ele vai lá buscar aquela uma. E ele fica muito feliz por resgatar e salvar aquela ovelha perdida. Pela graça de Deus, a nossa irmã Madalena hoje deu um testemunho que Deus a salvou. Eu convido ela a vir aqui à frente, junto com a irmã Marinalva. Nós vamos fazer uma oração. Se quiserem subir, pode subir, fica à vontade. Aqui não é mais santo que aí, não. Nosso coração, irmãos, deve se encher de alegria, porque estamos vendo a manifestação do poder de Deus em transformar uma vida, se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. A irmã Marinalva tem ajudado, acompanhado, e ela continuamente tem vindo aqui na igreja, e hoje ela deu o testemunho que quer se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor por ela, para que Deus confirme essa salvação todos os dias na vida dela. Deus, nós estamos muito felizes, porque o Senhor é um Deus poderoso, estamos testemunhando isso agora. O Senhor dá vida ao que está morto, o Senhor traz salvação ao que está perdido. Te agradecemos porque a tua cruz derramou e alcançou a todos nós, e nesse momento alcançou a irmã Madalena. Te glorificamos, Senhor. Assim como o próprio Deus se alegra com a salvação de um pecador, nosso coração se regozija, exulta e glorificamos a Ti. Te pedimos por ela que o Senhor confirme essa salvação, confirme, Deus, esse chamado, essa certeza que por meio da cruz ela tem a vida eterna e que nada vai a separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que sempre, todos os dias, ela possa se agarrar nas mãos de Jesus. Apesar das pessoas terem suas falhas, ela possa sempre olhar para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Que aquele que começou boa obra possa completar até o dia de Cristo Jesus. E que ela encontre em Deus toda a satisfação do seu coração. Que ela encontre em Deus perdão de pecados, restauração de vida e, acima de tudo, o relacionamento com o nosso Deus eterno, ao qual todos nós precisamos. Te pedimos que o Senhor esteja cuidando dela todos os dias, que ela possa ter a certeza no coração que a bondade e a misericórdia certamente a seguirá todos os dias da sua vida, e que dia após dia ela possa conhecer o Senhor, por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio da comunhão com os irmãos, por meio da família da fé. Te pedimos essas coisas porque nós cremos que tudo isso é operado no poder do Espírito Santo, e que nós queremos glorificar o Teu santo nome, por ver a manifestação do Teu poder e da Tua glória. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e seja bem-vindo à família da fé. Você quer falar? Você quer falar ou quer que eu fale? Tá bom.
Então, as mulheres estão orando, cada uma por uma mulher, para que Deus as salve. E o desafio seria trazer em uma reunião de mulheres no primeiro sábado de julho, para que, pela pregação do Evangelho, Deus assim pudesse operar. Mas o nosso Deus nos surpreende que Ele não espera tempos ou épocas, e Ele operou a salvação antes mesmo do nosso calendário, né? Glória a Deus por isso, porque nosso Deus é soberano. Ele não faz de acordo com os nossos planos, Ele faz infinitamente melhor. Deus seja louvado. Ficamos muito felizes. Deus te abençoe. Amém. Amém. Que nosso coração hoje possa descansar com muita alegria em ver a obra do Senhor sendo feita. Deus salvando pessoas. Glória a Deus por isso. Momento de oração silenciosa logo após o culto estar encerrado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.